Você quer fazer um tratamento de ortodontia e tem dúvidas sobre se pode, com idade, se pode usar aquele alinhador, aquele aparelho que é transparente? Fica comigo que eu vou te mostrar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem compra. Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer aqui o dono e o idealizador do Instituto Rota, direto de São Paulo, Presidente Prudente, e está aqui hoje com a gente, Rota e André Rota, o filho dele, que é reabilitador, e ele veio falar bastante com a gente sobre essas questões da ortodontia, mas da clínica multidisciplinar. E para você que está assistindo é interessante, porque se você às vezes está querendo fazer uma reabilitação com lente de contato, ou de repente quer melhorar o seu sorriso, você tem mais de 40 anos e quer melhorar, mas não quer usar aparelho fixo, o Rota vai vir falar tudo pra gente sobre isso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber em Campo Grande, né, que é a sua terra, e receber a gente no seu programa, que pra gente é um prazer enorme. Quando você nos convidou, me senti muito lisonjeado de poder estar aqui com você. Não, e o prazer é nosso, porque olha só, a gente é da antiga. O Rota foi meu professor na faculdade. E depois eu trabalhei com ele junto também, em meados de 2000, e hoje o destino nos trouxe aqui. Mas olha só que legal. Muito obrigado pelo convite. E esse rapaz era bem mais novinho, hein? Agora já tô na área junto com vocês. Aí. Verdade. Mas, Rota, as pessoas hoje mistificam a questão do aparelho ortodôntico, né? Hoje a gente tem um avanço muito grande no digital e o próprio profissional hoje não entende muito essa questão do digital. E para a pessoa que está assistindo, o alinhador é para todo mundo? Tem suas contraindicações? Você trabalha ainda com a ortodontia comum ou se tudo em você hoje é o alinhador? Perfeito. Existem muitos mitos, né, e verdades a respeito desse tema. Ok? Nós, como você disse, somos das antigas, que a gente vem lá daquela ortodontia arcaica, feita com aparelhos com bandas, fios, não que não funcione, não que não valha, não é nada disso, tá? Mas a gente percebeu que com a evolução, né, de todas as ferramentas digitais que nos permite, no primeiro momento, fazer uma avaliação muito mais detalhada e acurada, porque nós temos imagens 3D que nos permite entrar na boca do cliente e avaliar isso aí. Depois, as ferramentas digitais que nos permitem migrar para uma plataforma que você consegue idealizar um plano de tratamento e olhar antecipadamente o que vai ocorrer na boca do paciente e depois aplicar isso na prática, isso é disruptivo, isso é fantástico. Então, sobre usar o aparelho fixo ou o alinhador, né, que eu gosto de chamar de aparelho de plástico, o mito é, isso trata todos os tipos de problema? Eu diria que sim. Eu já visto que a nossa clínica hoje a gente não usa mais fios e brackets. Então, se existe um problema e existe uma possibilidade de tratamento, seja ele pré-protético, como você está falando, ou seja um tratamento ortodôntico pura e simplesmente, essa possibilidade existe. Evidente que não é mágica, né? Então, não existe mágica no aparelho. Então, você não coloca algo lá e ele magicamente vai movimentar. Um ortodontista experiente como você sabe que você tem que ter um conhecimento muito profundo de um bom diagnóstico e fazer um bom planejamento para que você consiga colocar na plataforma aquilo que você deseja que seja realizado. Então, limite de idade existe? Teoricamente não. Por quê? Porque se eu tenho a possibilidade de aplicar uma força, né, que vai funcionar na boca de maneira ideal, com o aparelho de plástico, ele funciona muito mais leve e suave do que eu faria com o fixo. Repito, não estou aqui criticando nem dizendo que não funciona, não é isso, tá? Mas é uma nova maneira e uma nova ferramenta de alcançar resultados com mais previsibilidade, com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais estética, enfim, cara, é um mundo de vantagens em cima dessa nova tecnologia. Mas quem trata? É a empresa ou é o profissional? É o profissional que faz o planejamento ou as suas empresas de alinhador que fazem? Muito boa pergunta, excelente. Aliás, esse é um mito que precisa ser derrubado, né? Porque dá uma sensação que o ortodontista, depois que entrou para esse mundo, ele deixou de ser ortodontista. Essa é uma grande mentira e quando eu posso e tenho essa oportunidade, eu gosto de dizer, o ortodontista continua sendo protagonista do tratamento, ou seja, tudo tem que passar pela mão dele, ele planeja, ele idealiza, ele diz o que ele quer e como ele quer, e a empresa, lógico, com a sua tecnologia, vai executar aquele plano que a gente idealizou da forma que a gente quer que seja feito. Então, não há ninguém que faça por você. Você vai continuar sendo o ortodontista que você aprendeu a ser. Isso é muito importante. Agradeço a pergunta porque eu acho que isso vem quebrar ou desmistificar uma barreira que passou a existir porque as pessoas começaram a achar que o ortodontista perdeu o seu valor. Não, pelo contrário. Agora que a gente está mostrando o conhecimento que a gente teve, né, nas nossas bases de formação ortodôntica para poder aplicar no mundo digital. Isso é fato.
E essa questão do analógico para o digital, vou puxar uma outra pergunta aqui, porque eu vi alguns casos do André de reabilitação que me fascinaram. Obrigado. Porque o que acontece? A clínica ali do Rota, ela é multidisciplinar, né? Então você tem todas as especialidades num lugar só. Então eu vi que, por exemplo, tratamentos reabilitadores que você executa tipo assim, minimamente invasivo, quase não usou broca, porque pôde-se fazer uma ortodontia antes, digital, analógica e digital, para poder resolver, né? O que você pode dizer para quem está assistindo, às vezes quer fazer uma reabilitação, ou às vezes o próprio profissional, o reabilitador, poder fazer o uso disso? Cara, foi muito boa pergunta, porque muitas pessoas vêm com uma queixa, né? Pô, põe lente na minha boca. Só que muitas vezes o problema não é a lente. Alguns dentes estão apinhados, né? Que alguns dentes estão divertidos. E se um dente está um pouco para frente do outro, para eu colocar esse dente para frente nessa posição, eu vou ter que desgastar muito mais do que eu deveria. Então o que a gente faz? A gente faz um tratamento multidisciplinar. Entra o meu pai, a minha irmã que faz ortodontia também, e a doutora Vitória lá da clínica, corrige a posição do seu dente, consequentemente depois eu entro com a parte estética. Que aí, consequentemente, o desgaste é muito menor do que se a gente não tivesse feito ortodontia. E mais rápido também. E né? muito mais rápido. Muito mais natural, muito mais eficaz também. E hoje, o que você me fala, André, dessa questão do digital para a reabilitação? A expectativa, porque hoje mudou um pouco, né? Antigamente era feito na mão, Encerando na mão, a moldagem também, aquele material que coloca na boca, enfim. Então, o digital, por ele ser um scanner, então ele é muito mais previsível que o analógico. Não é que um analógico, que é a moldagem, não é eficaz, porque, 5, 6 anos a gente fazia um analógico. Mas esse digital, além da previsibilidade, eu tenho contato com o meu laboratório, que faz a parte das minhas lentes, enfim, muito mais rápido. Eu escaneei o paciente, em 1 minuto já está no laboratório. Então é muito mais fácil, tanto o contato laboratorial quanto o contato do paciente. Ele consegue ver a boca no computador para mim ali. Entendi. E Rota, para você que saiu, para a pessoa que está assistindo, o dentista que tem muito tempo ali deve estar esse medo, sair do analógico para ir para o digital, como foi quebrar essa barreira para você e para os seus pacientes? Perfeito. É assim, né? A gente que está há muito tempo na profissão, você chega numa hora que está numa posição de conforto, né? Aquilo que você já está fazendo há anos, você já está habilitado, você já faz aquilo quase que automaticamente e tal. Então, quando alguém chega e diz para você, olha, para você migrar para esse novo mundo, você vai ter que passar por um processo de ajuste, transição e aprendizado. Aqueles que são menos, talvez, dedicados ou menos afoitos, ficam na posição de conforto e não transitam. O que eu fui obrigado a fazer? A entender que apesar de fazer aquilo que eu fazia já com uma eficiência muito boa, existe um mundo muito melhor, mas é aquilo que eu falei, você tem que se preparar para um mundo de transição, você tem que aprender novas ferramentas, manuseio de novas estruturas dentro de uma máquina, entendeu? Então, esse processo ele é disruptivo por quê? Porque você tem que parar, tomar a decisão e a partir dali reaprender a fazer algumas coisas. É como teve a curva de aprendizado do analógico, vai ter que ter a curva do aprendizado do digital. E eu penso assim, cara, se o digital veio, é para facilitar. Para nós, conforto para o paciente, então ele veio com uma tecnologia. A tecnologia vem para isso. E você usa os mesmos conhecimentos de ortodontia, né? Total. Aliás, aquela pergunta que você fez, né? Que se o ortodontista deixou de ser ortodontista, nada. Pelo contrário. A gente agora, como você tem uma possibilidade de prever o resultado final antes de começá-lo, você coloca toda a tua experiência naquilo e faz uma dinâmica de acontecimentos durante o período de tratamento antes que ele aconteça. Então, você vai continuar sendo o dentista que você era de uma maneira diferente. Tanto na ortodontia quanto na minha área reabilitadora, que é a parte estética, o paciente vai, no mesmo dia eu consigo fazer esse desenho no computador e eu mostrar para o paciente que vai ficar daquela maneira, antes mesmo de ter fechado o tratamento. Então, a gente consegue passar com uma previsibilidade muito grande, muito grande. E ele já consegue se aceitar melhor, né? Se aceitar melhor. Entendi. Olha só, a gente vai fazer um intervalo agora você vai para link, para você ir lá para o YouTube para a gente continuar, porque tem mais coisa interessante. Para você que quer aprender um pouco sobre isso, continua assistindo que você vai ter bastante coisa interessante aí. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar.
para sua conta no Sicredi. E Rota, em cima dessa questão hoje, o paciente ainda tem dúvidas. Por exemplo, eu vejo isso muito com crianças em fase de crescimento. O alinhador, ele vai fazer tudo, muitas vezes ainda continua com a ortopedia. Como que ficaria isso? Boa pergunta. Esse mundo da ortopedia funcional, né, para quem não entende, quem não sabe, o leigo, por exemplo, né, você se não é dentista, não é médico, enfim, não é da área, o problema ortopédico é aquele que envolve uma alteração no encaixe da mordida e que envolve também alterações no osso. Isso é um número grande de casos de complexidade. Mas, enfim, existem algumas alterações, e principalmente aquelas que envolvem deficiência de crescimento mandibular, problemas respiratórios, que eu sei que você gosta muito e trabalha muito disso. Esses aparelhos são extremamente eficientes. Por quê? A gente consegue trabalhar o ortodôntico, que é posicionar corretamente o dente no osso, e consegue trabalhar também o desenvolvimento ósseo. Você pega uma criança, né, na idade precoce, 7, 8, 9 anos, ou um indivíduo que ainda não iniciou o surto pubertário, 12, 13, 14 anos, você pega o potencial inerente à sua própria genética e, vamos dizer assim, o termo não é bem esse, né? Mas a gente manipula o crescimento e adequa esse crescimento durante esse período. Então, a transformação, ela é muito grande. E esses aparelhos permitem um controle, assim, e fazendo fantástico. isso precocemente, evita um dano lá pra frente. Sim, exatamente. Cirúrgico, talvez. Exatamente. Por quê? Porque quando você manipula o osso numa fase de crescimento e adequa o posicionamento desses ossos, você vai eliminar um problema muito mais grave futuro. Aliás, até o que ele falou, eventualmente até evitar uma cirurgia de uma extensão muito maior. Então, esses aparelhos fazem, sim, um trabalho muito eficiente. Eu confesso, eu demorei para aderir, eu tinha testado depois e você foi uma das pessoas que me ajudaram isso, porque a gente ficava com aquela, né? Realmente a gente tem que romper, tem que sair da zona de conforto, exato, né? Do que você está acostumado. Exato. E na ortopedia mesmo eu tinha aquele, peraí, não, ortopedia não, né? Já dá certo isso aqui? E a gente fica muito no costume do que a gente está, né? Uhum. A gente tem uma tendência de não querer mudar. E o profissional que está ali assistindo, ou mesmo você que é leigo e o seu profissional, depois você manda isso aí pro seu profissional, que é interessante dele assistir, né? Por falar nisso, deixa eu fazer uma pergunta. Apesar de Presidente Prudente ser próximo aqui, vocês têm curso lá? Então, a gente tem um curso assim, a gente tem cursos dentro da própria plataforma da empresa que a gente trabalha, que é a Invisalign, né? E nós temos cursos nossos particular, né? Que são cursos que vão desde a base da formação inicial, que é a entrada do profissional desse mundo digital, cursos intermediários e cursos avançados. Você, por exemplo, que é um profissional com altíssimo conhecimento de ortodontia, já tem cursos que vai preparar ou dar uma noção melhor de casos mais complexos, tá? Então nós temos sim cursos de formação. Sim. Da minha área eu tenho 2 cursos lá, mentoria em laminado cerâmico, que nada mais é que a mentoria em lente de contato dental para 2 alunos, e eu tenho um curso Reabilite. Esse Reabilite, ele envolve cerâmica, para quem é profissional da saúde, né, o dentista, cerâmica, resina posterior, resina anterior, onde a gente abrange tanto o fluxo digital e o fluxo analógico. Sou eu e o meu amigo Leonardo Candiotto, então é de segunda a sábado, correria e muito conteúdo e muita prática. É muito bacana esse curso. Eu vou aproveitar aqui, vou colocar aqui já para vocês as redes sociais, porque legal. A pessoa que estiver interessada, tanto quem quer fazer o curso, como também quem não roubando o paciente aqui de Campo Grande, de repente alguém quer. Não, porque é uma vantagem. Por exemplo, hoje mesmo eu tenho que atender uma paciente de alinhador, que ela foi obrigada a mudar para a Suíça. Então ela está aqui a cada 6 meses. Então, só que foi no inteirinho. Aí eu vou dar as placas para ela. Sim. E vou acompanhar. Perfeito. Online. E realmente, graças a Deus, deu certo. Esses últimos 3, 4 meses deu certo. só 2 etapas. Mas essa é a vantagem do alinhador também, né? Dá para você fazer um pouco a distância, né? E dá para fazer a distância porque, como o tratamento ele é pré-programado, né? E aquelas plaquinhas, né, que o leigo chama de plaquinha, que são os aparelhos, né? A gente faz uma sequência de movimento e cada placa ele executa um movimento sucessivo, né? Até que se chegue no destino final. Você pega um paciente colaborador, né? E o paciente que está com vontade de tratar, ele colabora. Você coloca um aparelho desse, dá uma sequência de aparelhos, você pode ver a cada 4, 5, 6 meses, desde que ele colabore. Com detalhe, né, Plácido? A gente tem ferramentas digitais de acompanhamento remoto, né? Nós temos na plataforma nossa que o paciente, onde ele estiver em qualquer lugar do mundo, ele vai fazer determinadas fotografias da boca com e sem aparelho, e a própria inteligência artificial já detecta eventuais
deficiência de encaixe do aparelho, ele já alerta o paciente e o profissional. Então, mesmo à distância, a gente tem condição de monitorar e orientar o tratamento, entendeu? Isso é fantástico. Imagina antigamente, né, que você tinha que trocar os fios sequenciais, tal, tinha que vir com mais frequência. Você não conseguia pegar um paciente e colocar fios na boca dele e você vê depois de 6 meses. Quando quebrava. Não, fora soltar breque, de ponta de fio espetando. Espeta a língua, lábio. É outra realidade. Que é o que eu falo, né? A vantagem do alinhador, não tem nada quebrado, nada cortando, nada espetando, né? Só depende da colaboração do paciente. Não, e hoje qualquer profissional pode fazer isso, né? Não importa a área que você trabalha, se seja o paciente, você pode ser, não vai te incomodar. Nada. Não, aproveitando, então, já que você está falando sobre isso, né? Para nós muda uma série de coisas, né? Na rotina diária, ela fica muito mais leve, muito mais tranquila, né? Limpa, exatamente. Para o cliente, o mundo se transforma. Por quê? A gente está falando sobre desconforto, incômodo do aparelho, né? Você imagina você tem uma profissão que você tenha contato pessoal, ou você seja uma pessoa pública, né? Com aqueles ferrinhos e aqueles aparelhos na boca, aquilo se torna algo desagradável e compromete, né? Você vai sair para almoçar como nós fomos hoje, almoçar juntos, né? Aí você vai almoçar, chega lá, você fica com desespero de imaginar que tem um alfacezinho preso lá no aparelho, né? Com o aparelho você tira esse tipo de aparelho, você tira como se nada tivesse acontecendo na sua boca, terminou de fazer a sua refeição, escova o dente, escova o aparelho, põe o aparelho e segue a viagem. Isso é outro mundo, literalmente é outro mundo. E a reabilitação? Como que, para a pessoa que está fora e às vezes gosta do seu trabalho, porque, por exemplo, uma coisa bacana de falar, o laboratório que ele usa não é em Prudente, é em outro. Olha só como que é essa questão da tecnologia. É próximo, mas é Londrina, então tem essa distância. Né? Então, assim, é a mesma situação, né? Mesma situação. E ainda facilita esse contato pelo digital, por estar num laboratório que eu trabalho em Londrina, trabalho em Prudente, mas o laboratório em Londrina, em 1 minuto tá lá. Diferentemente do analógico, que era moldagem, aí depende de um transporte, demora 2, 3 dias. Esse tempo de 2, 3 dias, a minha moldagem pode sofrer uma distorção, onde no escaneamento não tem. Então, o digital ele veio para somar. Não, e outra, aproveitando que é da tua área, mas vou falar porque ficou na minha cabeça aqui me incomodando. Você falou de agilidade, né? Antigamente você pegava um cliente, põe na cadeira, você fazia lá, você quebrou um dente, você tinha que fazer o dente. Às vezes levava dias, até meses para você iniciar um processo e finalizar. Hoje a gente tem um programa na nossa plataforma da Line, que se você quebrou um dente, eu posso preparar esse dente 9 horas da manhã, eu tenho esse programa, eu mesmo desenho o dente, imprimo na impressora que a gente tem na clínica e depois do almoço eu consigo colocar esse dente. Imagina isso, cara. Surreal, né? Isso é surreal. É verdade. Pensa o que o cara ganha de tempo. Profissionais como a gente, que tem uma vida corrida, atribulada. Hoje você não em tem dia tempo. A vida é corrida, né, então, cara? Você vai e já tem que resolver na hora. Então, Não, a tecnologia mudou muito. Eu acho que na odontologia, nos últimos 5 anos, acho que nunca teve um avanço tão grande, né? Muito alto. Não, o negócio é assustador. A ponto de nós, né, que somos profissionais, estamos muito envolvidos com isso. Envolvido que eu falo, a gente fala em nome do produto, a gente fala em nome da empresa, ou seja, você está inserido no contexto. A evolução é tão rápida, cara, que se nós vacilarmos, passou uma semana, se você piscou, você fica para trás. Então, os outros profissionais que estão lá fora do mundo, né, precisam correr atrás disso para absorver esse conhecimento e conseguir acompanhar, senão, literalmente, o mundo digital é muito frase, rápido. né, que o povo tá achando que o digital é o futuro. Não é agora. Tá batendo na porta. Tá batendo. Não, e tem uma frase que ele falou numa coisa. Olha, o que é a rede social, né? Tem um negócio que você me falou uma vez, que se cavalo que bebe água primeiro, bebe água limpa. É isso aí. Entendeu? Então, o profissional que está assistindo aqui agora, se ele ainda está com dúvida, cara, não para pensar, corre e vai atrás. Vai atrás com quem já faz para ter isso. Porque senão não consegue, né? Fica muito difícil fazer a transição se demorar muito. Isso aí. Por exemplo, eu acho que foi muito mais difícil a transição para nós, que somos de uma certa idade, do que para nós. Para jovens. Totalmente diferente. E ainda eu tive, né, essa parte analógica, o fixo, mas imagina agora o pessoal da graduação saindo agora com só alinhador. E como vai funcionar os cursos de ortodontia? Sabia que você chutou minha cadela, né, Plástico? Não, na verdade é o seguinte, né? A formação profissional hoje, ela está vivendo um momento que precisa se ajustar, né? Por quê? Por várias razões. Primeiro, o recém-formado, ele é muito afoito, né?
Ele quer tudo rápido na hora, é o fast, né? Eu quero me formar hoje e daqui a um ano eu já quero ser milionário com uma clínica cheia de clientes. É tudo muito rápido, em tudo, né? E a formação com a base sólida que a gente tem leva tempo, você concorda, Plástico? Você pode engolir um livro por dia, que você vai levar tempo ainda assim para assimilar o conhecimento, para colocá-lo em prática, e a ortodontia em especial, né? Quando o André falou de quebrou um dente, você prepara hoje e coloca à tarde, para nós não é assim. Né? Um tratamento ortodôntico, por mais simples que seja, ele tem um lapso temporal, leva um tempo para você resolver. Esperar a biologia. Né? Então, quem está aprendendo vai ter que entender que isso é um processo, né? Então, os cursos de especialização que você perguntou, realmente a gente está tendo que se ajustar, né? Por quê? Porque a gente tem que colocar dentro dos cursos tecnologia apropriada, porque imagina hoje, por exemplo, um recém-formado que quer fazer ortodontia e vai fazer um curso e a gente for querer ensinar o clássico. Não sou contra, que deixe claro isso, tá? Ele quer ensinar o clássico, quer colocar uma banda, fazer fios e dobra. Aí o aluno pergunta para você, doutor, você faz isso no seu consultório? Você vai falar, não. Você vai falar, mas por que você está me ensinando? Então, sobre isso, a gente vai ter que agora fazer uma cisão, né? Entre a ortodontia pré-digital e ortodontia digital. Então, realmente, a gente está vivendo esse processo de adaptação do conhecimento que vai ser... Entender, literalmente o ortodontista agora é entender mecânica. E como aplicar isso. Mecânica. Como aquele caso que ele mostrou ontem, que no digital estava retraindo 5, mas peraí, isso aí na CIF se suporta? Não. Exatamente. Senão, se o cara não se ligar nisso, que é o desastre que vai acontecer. Desastre. Independente do mecanismo, é mecânica. É porque quando você olha na tela de um computador, é tudo lindo, maravilhoso, é mágico, que é a palavra que eu sempre uso é mágico. Você olha lá, você vê o dente... Na biologia vai acontecer? Então é isso que você falou. Você tem um conhecimento básico de todos os princípios que envolve essa questão do movimento do dente para olhar na tela do computador e falar, aquilo é possível. Opa, isso é um desastre. Então, esse é fato. Gente, eu quero agradecer demais a entrevista. A gente vai ter que ir na conta do horário, porque eles têm que dar mais outra palestra aqui, tá? Mas eu quero agradecer demais. Eu acho que Deus não faz nada por acaso. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje tem um porquê, até para quem está assistindo. Por isso que eu falo, curte, compartilha, porque isso pode te ajudar. Você que é profissional e você que é paciente também. Quero agradecer de coração. Para mim é uma honra, que eu tenho uma admiração enorme contigo. Não é porque você está aqui não, mas você sabe. Eu conheço o Rota desde 97, não, que 97, 93, 92, não, 93, 94. Então, faz tempo, mais de 30 anos, né? Então é um prazer demais, é um prazer ver o filho dele, assim, já, como diz o outro, crescido. Barbudo. Mas não que nenhum, barba branca. Mas é bom e coloca à disposição, sempre que vocês precisarem de alguma coisa do jornal aqui, do nosso canal, vamos estar à disposição sempre. Vocês vão estar aí aqui em outubro de novo, né? Estaremos aí. Ótimo, tá? Obrigado. Mas quero agradecer de coração. E nós que agradecemos, né? Você na sua pessoa, que quando eu fiquei sabendo que você estaria com a gente, foi uma alegria muito grande, acredite no que eu estou te falando, você é um profissional muito respeitado aqui em Campo Grande, acredite nisso. Então, quando eu soube que você ia estar com a gente, e quando você nos convidou, cara, você não tem noção do privilégio que é estar aqui. Privilégio. É uma alegria muito grande. Então, a gente vai embora de Campo Grande com o coração estufado, inflado por estar do seu lado. Com certeza vai vir mais aqui, viu? Com certeza. Ó, segue nas redes sociais, que vale a pena, quando você tiver dúvida, você que é profissional, você que é paciente, dúvidas de reabilitação, de ortodontia, de clínica integrada, tem muita coisa bacana, tá bom? Fica com a gente, tá? Até semana que vem. Tadeu1Noticias.com, a notícia no seu celular.